E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Juliana Lopes e hoje eu vou aqui fazer um super resumo sobre trovadorismo. Bora lá para a tela do computador? Bom, na disciplina desse mês a gente está vendo então a literatura portuguesa e começou com a unidade 1, trovadorismo, ok? Então, vamos entender um pouquinho desse contexto histórico. O que estava rolando naquela época, tá certo? Então, a época do trovadorismo, ele vai pegar entre o século XII até mais ou menos século XIV, século XV, ok? Ali, naquela época, o que estava rolando? Era a Idade Média, tá? A Idade Medieval, feudalismo. E o que é muito importante, que deixou bem taxativo nas aulas, foi falando sobre o teocentrismo. O que é isso? O que era mais importante ali na época era Deus. Então, tudo era referente a Deus, o domínio da Igreja Católica ali na época, tá? Também eu fiz aqui nossa pirâmide da sociedade. Então, querendo ou não, era dividido em três partes, tá certo? Que seria o rei, o alto clero, a nobreza, e depois lá embaixo estaria ali o baixo clero, os vilões, tá certo? Esses vilões, o que eles querem dizer? Que seriam os camponeses. E também tinham os semiservos. O que eram os semiservos? Era exatamente aquele, vamos dizer que era um escravo que ainda estava trabalhando ali na terra ali dos senhores feudais, tá? Nessa época também a gente não pode esquecer que começa a ter o início da expansão marítima, né? Portugal começa a botar as navegações para tentar colonizar novas terras, ok? E outro marco também importante dessa época é a fundação da Universidade de Coimbra. Também mais à frente a gente vê que o trovadorismo ele é a primeira manifestação da literatura da língua portuguesa, tá certo? A origem dele seria da origem da região ali do sul da França, Portugal e Espanha. Mas como a gente viu na apostila, tem também algumas contradições ali falando também sobre a Península Ibérica, né? O nome do trovadorismo ali da época, né, o Bambambam, Bam Bam, era Paio Soares de Taveiroz, ok? Aí vamos entender agora os tipos de compositores que tinha ali na época, tá? Tinha o trovador, que era o compositor, ele, vamos dizer assim, que ele era do alto escalão, ele pertencia ali à nobreza, tá? Ele só vivia ali na corte, tá? Agora, o segrel, ele já é um pouco abaixo do trovador, tá? Ele é um andarilho e ele faz isso, né, as cantigas, por profissão, para tentar ganhar algum dinheiro com isso, tá? O jogral, ao contrário, ele é mais baixo agora do que o segrel. Querendo ou não, a gente vê que tem uma certa hierarquia, tá? Ele é de origem popular, tá? Ele era como se fosse um bailarino, até coloquei aqui entre parênteses, que nem um bobo da corte, né? Que quando era solicitado, ele ia até ali a corte, tá ok? Para continuar, a gente tem também o menestrel, tá? Que ele é de origem popular e ele se limitava só a se apresentar ali próximo ali ao castelo, mas não exatamente dentro da corte, ok? Só para vocês terem uma noção, sabe aquele pessoal que ficava tocando ali na sé? É como se fosse o menestrel lá da época, ok? E as soldadeiras eram as moças que ficavam ali acompanhando, né, os músicos, certo? Quando iam fazer suas cantigas, elas ficavam até tocando castanholas, né? Então vamos pensar que para a gente é a nossa back vocal de hoje, ok? Aí a gente fala também lá na apostila sobre os principais cancioneiros. Mas o que é os cancioneiros? É a coletânea onde ficava gravado, né? As cantigas, ficava registrado as cantigas daquela época, tá certo? Que a gente consegue ter alguns acessos até hoje. Então, os principais é cancioneiro da Ajuda, o cancioneiro da Biblioteca Nacional e o cancioneiro da Vaticana, ok? Aí a gente tem algumas informações referente à estrutura dos versos da cantiga, tá? Palavra perdura seria aquele verso sem rima, ok?
A cobra nada mais é do que as estrofes. E a gente tem 3 tipos de cobras, ok? Cobras uníssonas, as dobras e as singulares, tá? As uníssonas, elas vão apresentar a mesma rima em toda a estrofe, tá? As dobras são rimas, né? Que são as mesmas a cada grupo de 2 estrofes. E as singulares são rimas que se renovam de estrofe para estrofe, ok? Por isso que é o nome singular até. A cantiga de maestria, ela é já uma cantiga sem refrão nenhum, tá? A maioria das vezes a estrutura dela costuma ser 7 versos, ok? E depois, por último, aqui nessa página, a gente tem a cantiga de refrão, que o nome já fala, que são as cantigas que têm um refrão no seu contexto, ok? Ela costuma ser composta por 4 versos. Depois nós temos aqui o lex aprem. O que seria isso? É a subordinação de uma estrofe pela anterior, ok? A finda seria aquele fim do poema, né, para arrematar aquele conteúdo de uma vez. E a finda é o final de um verso que se liga diretamente ao seguinte, vamos dizer que é a anterior, certo? E agora vamos entender quais eram os tipos de cantiga que a gente tinha lá naquela época. Então, a gente tem 2 tipos aliás, 4 tipos, mas dentro delas, a gente tem 2 tipos, tá? Que são as líricas amorosas, tá? E as satíricas, que são as críticas, tá? Dentro da lírica amorosa, a gente tem a cantiga de amor e a cantiga de amigo. Já na satírica, a gente tem a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Então, no total, nós vamos ter aí, no total, 4 cantigas, ok? Então, vamos entender cada uma delas. A cantiga de amor. Então, a cantiga de amor, para começar, ela é o eu lírico, né? A pessoa como se estivesse cantando, né? O poema é um homem que está se declarando a sua amada, ok? Que a maioria das vezes costuma ser a senhora ali da corte, né? Do castelo. Então, aquele amor é um amor idealizado, é um amor suplicante. Pode ser que mais à frente esse amor consiga ser um pouco correspondido, então ele começa a ter uma característica mais amante ou drudo, ok? Então, como eu tinha dito, as características do objeto é aquela mulher idealizada, que ele acha ela maravilhosa, mas ele nunca tem coragem de chegar diretamente a ela, porque pode ocorrer também dessa mulher já até ser comprometida, de repente, com o senhor feudal ou com algum rei, certo? As expressões aqui dos sentimentos é a vassalagem amorosa, aquela mulher que não é acessível, como eu tinha comentado, e o cenário ambiente da corte, tá? E a origem provençal. Já na cantiga de amigo, já é o oposto. É como se o sujeito que estivesse cantando seria uma mulher cantando para um homem, tá? Que esse homem seria o amigo ou o namorado, né? Como dizia-se na época, ok? Então, aqui a característica do sujeito seria mais aquela camponesa, pastora, que tem a sua graciosidade, a sua formosura, e as características do objeto, né, para o homem que ela estaria cantando, né, vamos dizer assim, porém, lembrando que o trovador era só homem que cantava ali as cantigas, não era mulher, tá? Então, aquele homem, ele era um homem que ela tem acesso, não é aquele amor idealizado que nem na cantiga de amor, mas acontece que às vezes ele pode ser um mentiroso, um traidor, vamos dizer que é o safado de hoje. Pegou, se aproveitou da moça e depois saiu fora. Ou temos a outra hipótese, que seria um homem que realmente tem um compromisso sério, já é casado com essa camponesa, né, com essa pastora, só que devido ao momento ali de expansão marítima, né, Portugal às vezes pegou e chamou esse homem para ir para a guerra ou para ir para colonizar outras terras, então ela vai começar a cantar o quê? A sentir a saudade que ela sentia desse amor, certo?
Tanto que nessa cantiga de amigo, a gente tem alguns temas diferentes, algumas temáticas diferentes. Por exemplo, a gente tem aqui a amorosa, que seria a questão que eu acabei de comentar, da separação do namorado, do amigo, devido à sua partida por algum motivo, ok? Romaria, que é quando a dama, ou a pastora, né, ela chama a mãe, as amigas, irmãs, para as romarias, né, que seria aquela parte da igreja. Lembra que nessa época nós estamos no teocentrismo. Já que a alba ou alva, tá, é a separação dos amantes ao amanhecer. Ou seja, tiveram relacionamentos durante a noite e o camarada chispou fora, ok? A pastorela, ela narra ali os encontros entre o cavaleiro, pastora, né? Aquela coisa galante, tá? A bailada, o nome já fala, né? Balada, né? Musiquinha, coreografia. E marinha e barcarola é justamente aquela questão de repente, o namorado, o amigo, o amante, ele teve que ir embora para ir para a expansão marítima, né? Acabou devido às circunstâncias aí do mar, certo? Agora a gente tem aqui a cantiga de escárnio e cantiga de maldizer, tá? Eu coloquei essas duas juntas propositalmente, tá? Para a gente fazer um comparativo com elas. Então, a cantiga de escárnio, ela vai ser uma crítica indireta a alguma pessoa, a alguma situação, tá? Então, ele não identifica essa pessoa que vai ser satirizada, ele só vai jogar indireta, tá? Só, e tanto que vai ter muita ambiguidade, ironia nessas cantigas, tá? Já de maldizer, o nome já fala, maldizer, né? Então a crítica ela já vai ser direta, tá? Ele vai realmente vai identificar a pessoa, vai satirizar, vai ter o intuito de humilhar essa pessoa. Então essa é a diferença entre a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Eu não quero nem ver ninguém fazendo cantiga de maldizer comigo, né? Porque ninguém merece. E aqui a gente tem uma pequena análise da cantiga que tem na apostila, tá? Que é a cantiga da Ribeirinha, tá certo? Então, aqui a gente consegue ver na estrutura que a gente tem a tafinda, que tem a palavra perdura, que são palavras sem rima. Se a gente for analisar todo o poema, a gente vê que os finais das palavras, elas acabam rimando, às vezes, uma com a outra. Agora, tem umas que realmente não têm ligação nenhuma, ok? E também a gente pode notar que é uma cantiga de amor, tá? Ela tem duas cobras, que seriam duas estrofes. Que tipo de cobra que é? Tipo singulares, tá? Que o esquema de rima, ele acaba não se repetindo. Porque se a gente for ver, olha aqui, ó. A, B, B, A, só o início, tá? Aqui a gente não tá repetindo a mesma sequência de A, B, B, A. Então, é uma sequência diferente, tá bom? O esquema de rima não se repete. E é uma cantiga de maestria, porque se a gente for notar, a gente não tem nenhum refrão, ok? Bom, espero que tenha ajudado vocês e bons estudos, galera!